partes separadas. Olha, deixa isso fora. Deixa isso fora que vai ser difícil de explicar. Corta isso aí, não passa isso aí. Então vamos voltar para a sua pergunta. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo, dessa vez com um convidado mais do que especial. A gente vai fazer nesse vídeo uma entrevista com o comandante Davi Branco Filho, do canal Branco Aviação. Tenho certeza que todo mundo que está no meu canal está no dele também. Então, é uma honra receber aqui o comandante Davi Branco Filho. Muito bem-vindo. Thiago Brenner, é um prazer. Muito obrigado por esse convite. Vamos lá no nosso bate-papo aí. Uma honra, olha, uma honra muito grande ter você aqui com essa participação no primeiro vídeo podcast de entrevista que eu estou fazendo aqui no canal, rodando junto no canal do Davi Branco também, diga-se de passagem. E a ideia hoje é falar sobre desenvolvimento de um avião, desde projeto, prancheta, o que a gente vai construir, até voos de ensaio. E espero que essa seja a primeira de vários vídeos de parceria que a gente faça aqui, focando tanto na área de segurança de voo quanto na área de desempenho de aeronaves. Com certeza, Breno. Então, Davi, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: por onde começa? Quem é que diz esse é o avião que nós vamos construir? Como é que nasce o projeto para dizer assim, não, nós temos que ter um avião com estas características e quem é que vai desenvolver isso? Exato. Então, o fabricante da aeronave, Brenner, ele tem um setor de inteligência de mercado, né, que está analisando todas as potenciais necessidades do mercado para os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, que é o tempo que leva para fazer o desenvolvimento do avião. Então, a inteligência de mercado está olhando hoje o que o mercado vai precisar daqui a 10 anos. E quando se identifica um nicho de mercado, você tem um envolvimento de várias áreas da empresa, inclusive a área financeira, para identificar a viabilidade econômica, porque o projeto de um desenvolvimento de um novo avião é um processo extremamente caro, necessita de muito investimento. Então você tem envolvimento de várias áreas, tanto da parte técnica quanto da parte financeira, para definir se aquele produto vai ter um go-ahead, se aquele produto vai ser desenvolvido, se a empresa vai colocar esforço para desenvolver um novo produto. Então, o processo de desenvolvimento, o processo de um avião, desde a sua concepção até ele entrega ao cliente, até a operação com o cliente, ele passa por 5 grandes fases. A gente pode dizer assim, bem em termos genéricos, em termos até superficiais, porque não dá para a gente entrar com muito detalhe em todos os aspectos, mas a gente tem grandes 5 fases, que seriam a fase do projeto do avião, a fase dos ensaios de desenvolvimento, depois tem a fase de certificação junto com as autoridades certificadoras, tem a parte da produção serializada do avião e os voos, onde é checada a funcionalidade dos sistemas desse avião, e a parte de suporte ao cliente que está recebendo aquele novo avião, que não tem experiência com aquele equipamento, que a empresa fornece todo um suporte de treinamento técnico, de manutenção, e de suporte de pós-vendas. Bom, então, Davi, falando já, aproveitando essa parte de projeto que tu mencionou, eu queria muito saber de ti como é que funciona isso, porque, por exemplo, as empresas fabricantes, Embraer, Boeing, Airbus, Bombardier, elas podem fabricar um avião que seja utilizado de formas diferentes, o mesmo avião. Então, o E145, lá quando ele foi desenvolvido, de repente a Embraer já estava pensando nele tanto para aplicar na linha aérea regular, quanto para ser também um avião de transporte executivo, que atendem regulamentações diferentes. Como é que funciona esse negócio? Assim, já é pensado isso no começo? Para que nós vamos usar esse avião? Quais são as características que nós vamos dar para ele? Sim, na fase do projeto do avião, vamos dizer assim, academicamente, não vou falar especificamente da empresa que eu trabalhei, mas academicamente você tem a fase de projeto dividida em 3 subfases, que é a fase do projeto conceitual, o projeto preliminar e o projeto detalhado. Então, nessa fase conceitual, a primeira fase, o fabricante vai tentar desenhar o que ele espera daquele tipo de produto. Então, configuração do avião, configuração de asa, motores, empenagem, quantidade de passageiros, carga paga, alcance,
a velocidade de cruzeiro, teto operacional, tração dos motores, então tudo isso aí é nessa fase conceitual. Então depois de um tempo onde se chega num desenho de aproximadamente como o avião vai ser, começa a fase do projeto preliminar. Apesar do nome projeto preliminar, ele entra muito no desenho da arquitetura dos sistemas do avião. E aí entra a parte de regulamentação, que é o que você perguntou. Então, dependendo do tipo do tipo de certificação que eu procuro obter, seja ela uma certificação RBAC 23 ou RBAC 25, né, do tamanho do avião e a certificação que ele tem que atender, as exigências para a definição dessa arquitetura do sistema, elas são variadas. Então, um avião RBAC 23 tem um nível de exigências em termos de confiabilidade de sistemas, e um avião RBAC 25 tem um nível de exigências bem maior em termos de confiabilidade. A gente, na empresa que eu trabalhei, basicamente trabalhamos só com aeronaves com certificação RBAC 25, né, ou equivalente do FAR 25. E aí, quando você começa, então, do momento que você tem o desenho do avião mais ou menos definido e você começa a definir a arquitetura dos sistemas, eu tenho um grande trabalho de integração, porque o avião tem uma disputa grande de espaço dos sistemas que vão estar compartilhando naquele avião. Então, o pessoal de hidráulica desenha o seu sistema, de elétrica desenha o seu sistema, pressurização, combustível. Então, todos os sistemistas desenvolvem os seus sistemas e depois você tem que fazer tudo isso caber dentro de um avião, de maneira que um sistema não interfira nem fisicamente com outro, que às vezes você tem espaços pequenos para passar, por exemplo, cabos de comando, e o cara de hidráulica quer que passe a hidráulica ele também, o cara do combustível quer que passe naquela mesma posição. Então, nem fisicamente não pode interferir, e nem em termos de segurança, no sentido de que uma falha de um sistema não pode afetar a funcionalidade do outro. Então, você veja assim, só para dar um exemplo bem simples nesse aspecto. A instalação de motores de avião, você pegar um avião que tem 2 motores instalados na cauda, como foi o exemplo que você falou do 145. Se você tiver uma falha não contida de componente do motor, e essa falha não contida jogar peças na direção da fuselagem, né, e provocar danos na fuselagem, você não pode, por exemplo, se você tiver todos os cabos de comando passando numa certa posição do avião, se você tiver uma palheta de fan passando ali, rompendo todos os cabos de comando, o avião vai ter uma falha catastrófica. Então, o que você faz? Você faz uma análise de segurança de modo que, por exemplo, esse tipo de falha, que é uma falha num componente da propulsão, não afete o sistema de comando de voo. Então você bota uns cabos de comando passando por uma posição do avião e uns cabos backup passando por outra posição do avião, para que uma falha não provoque um efeito catastrófico. Então tem uma série de análises de confiabilidade que acontecem nesse sentido. As mais comuns são a gente entender as consequências que cada falha tem. Só para dar um exemplo bem simples também, um avião perder a capacidade de frenagem no solo, o fabricante analisa todas as fases em que essa falha pode acontecer e todas as consequências dessa falha. Então, se eu perder a capacidade de frenagem taxiando, eu tenho uma falha, eu tenho uma consequência menor. Mas se eu perder a capacidade de frenagem no pouso ou numa rejeição de decolagem, eu tenho uma consequência catastrófica. E falhas que têm consequências catastróficas têm que ter uma taxa de confiabilidade ou uma probabilidade de acontecer bastante baixa. Então essa que eu te falei, por exemplo, perda da capacidade de desaceleração, ela tem que ter uma taxa de probabilidade de acontecer menor do que 1 em 1 bilhão. Então você constrói a arquitetura dos sistemas com o sistema número 1, sistema número 2, sistema número 3, para você ter backup do backup do backup, para que esse tipo de falha ela tem uma chance de acontecer menor do que 1 em 1 bilhão, que é uma exigência do regulamento RBAC 25 para falhas que tenham efeitos catastróficos. Então isso aí vale para todos os sistemas do avião, todos os sistemas são analisados pelas engenharias de sistema, cada uma na sua área, para que atinja os requisitos de certificação. Olha, eu estou rindo sozinho.
eu tô rindo sozinho aqui porque eu tô querendo imaginar como é que se fazia isso quando projetaram, não o 787, o 777, que isso daí tudo hoje já tem projeto digital que tu consegue inclusive ver esses sistemas casando um com o outro e imaginando onde é que eles vão ter interferências, né? Agora eu fico imaginando quando projetaram um avião como o 747, que foi um avião projetado ainda em papel. Os caras largaram um rolo de papel no chão e começaram a desenhar em cima daquilo. E tinha que casar, exatamente como tu falou, o sistema hidráulico de combustível ou de comandos de voo, eles passavam tudo mais ou menos pelo mesmo lugar e não podiam se bater. E você tinha que ter, além de você não poder ter interferência física, você não podia ter interferência funcional, no sentido de que se um componente falhasse, ele não podia afetar o funcionamento de outro componente que está passando naquela mesma posição. Então, às vezes você tinha que mudar a posição por causa disso. Eu lembro que nessa época aí, até na Embraer, quando a Embraer começou, você fazia mock-up de madeira, fazia um avião em tamanho real de madeira para você fazer as instalações dos sistemas antes de construir o primeiro protótipo, né? Então tinha essa maquete em tamanho real de madeira. Eu vi outro dia num filme na televisão um mock-up do XB-70, aquele bombardeiro... Não, do B-1. Um mock-up do B-1 em tamanho real para o pessoal justamente fazer essas análises, né, de interferência física de um sistema com o outro. Então tem essa parte, como disse para você, um projeto do avião, ele exige a participação de uma grande quantidade de pessoas com expertises diferentes, e você tem a participação de tripulantes também, né? Tripulantes, se você vai desenvolver um avião executivo, você coloca pilotos com experiência no tipo de voo. Se você vai desenvolver um avião militar, você coloca pilotos com experiência naquele tipo de voo para ajudar a engenharia nos aspectos operacionais. Por exemplo, interface homem-máquina, você tem um piloto participando nessa definição dos controles de voo, né, no formato, na posição, na apresentação que você tem nas telas. Não sei se você sabe, as telas elas vêm dos fabricantes dos aviônicos, mas elas são customizáveis. Então, dependendo do tipo de operação que você define que você quer esse tipo de informação na tela, ou nessa posição, ou essa informação não precisa. Então é importante você definir que tipo de informação vai ser apresentada para o piloto, né? Como que essa informação vai ser apresentada. Você pega um painel de alarmes hoje em dia de um avião, você tem centenas de mensagens, né? E quando que essas informações vão ser apresentadas? Mas quando? Porque existe uma política de que determinadas mensagens não precisam ser apresentadas em momentos críticos para a tripulação. Então você inibe a mensagem em determinadas fases do voo. Com certeza no 37 você tem isso aí também. Por exemplo, na corrida de decolagem, quando eu passo de 80 nós, as mensagens com nível de criticalidade mais baixo, elas são inibidas, o avião decola, roda, sobe quando passa por 400 pés, o sistema libera para que as mensagens voltem a aparecer no painel de alarmes. Por quê? Para numa fase crítica, você não ter o piloto desviando a atenção para uma coisa que não seja crítica, né? Então tem a participação da tripulação nisso aí, e no final você mais ou menos você congela o produto, né? Como é que o produto vai ser em termos de concepção, em termos de configuração, em termos de arquitetura do sistema, interface homem-máquina, e começa o projeto detalhado, onde as peças vão ser desenhadas e vão ser mandadas para a fabricação. Então você termina a fase de projeto com um protótipo pronto para começar então a fase de ensaios de desenvolvimento. E quando tu vai para esse protótipo, aí vem uma curiosidade muito grande. Aviões mais modernos, normalmente o simulador é criado antes do avião em si, né? Então a Boeing vai desenvolver lá o 787, o 787, o simulador dele já existe antes do avião. E os pilotos fazem muita coisa em simulador e muita coisa que os prepara para o voo, os prepara até para definir essa questão da tela, como tu falou. Essa informação aqui ela ficou boa, aqui ela ficou ruim, essa informação ela está dando um alerta muito cedo, dando um alerta muito tarde, está me chamando a atenção de uma forma errada, etc. E isso o simulador é muito bom. Mas eu fico pensando muito sobre características de voo. Uma vez que tu pega um protótipo e efetivamente decola com ele, o quanto daquilo que tu imaginou que ele seria capaz de fazer realmente acontece.
vai fazer voos de ensaio de stall. Os engenheiros previram que o stall ocorreria com 92 nós. Esse tipo de ensaio ele realmente acaba mostrando 99% do que previram ou acaba acontecendo muitos desvios nos voos de ensaio aí do que foi previsto originalmente? Isso é muito variável, Brenner, dependendo do nível de sofisticação do avião. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um avião relativamente mais simples, por exemplo, com comandos de voos mecânicos, em comparação com um avião com comando de voo fly-by-wire, então o avião mecânico eu ainda não sei, não conheço as características de voo exatamente desse avião. Enquanto o avião fly-by-wire, ele é governado por leis de controle de voo, que são desenvolvidas pela engenharia de controle de voo. Então você coloca isso no simulador, que vai ser a mesma coisa que vai ser colocada no avião. Então os aviões mais modernos, com leis de controle de voo fly-by-wire, você consegue ter uma representatividade muito boa antes do avião voar, né, do simulador, do que vai acontecer no avião. Nos aviões que são menos sofisticados, você só vai conhecer efetivamente o que vai acontecer com o avião quando você estiver voando o avião. O que acontece é que a engenharia usa esses simuladores justamente para refinar as leis de controle de voo, principalmente no caso dos aviões fly-by-wire. Então, eu já participei de vários testes desses, onde você vai fazendo manobras e a engenharia vai analisando aquela manobra em termos de facilidade de execução da manobra, de estabilidade do avião e da resposta que você quer do avião com relação àquela manobra. E aí eles vão refinando as leis do controle de voo. Quando você tiver o protótipo pronto, essas leis já estão razoavelmente refinadas para o desempenho que você espera que o avião tenha. Agora, tu falou uma coisa interessante, porque essas leis de controle de voo do sistema fly-by-wire, elas permitem várias coisas interessantes. Tu olha, por exemplo, superfícies de comando ou estabilizadores de um avião que é fly-by-wire normalmente são bem menores do que os aviões que não são fly-by-wire. No caso da linha Boeing é muito simples de mostrar isso. Tu pega o 747, que é um avião projetado com comando de voo hidráulico, mas com atuação direta na superfície. O estabilizador vertical e horizontal dele são superfícies muito, muito grandes, bem agressivas até. E tu pega o 777, que é um avião com um tamanho até proporcionalmente, eu acho até que ele é mais comprido, o 777, o 300, acho que é mais comprido do que o 747, e tu tem comandos de voo muito pequenos. Tu olha a cauda do 777, ela é pequenininha, né? Demais, as superfícies de comando são muito pequenas. Mas uma coisa que me chama a atenção é que mesmo com fly-by-wire, eu acho que no processo de certificação, salvo engano meu, ele tem que passar por processos em que tu analisa também o comportamento em direct law, né? Que o input do piloto é realmente algo passado sem refinamento direto para a superfície de comando. E neste caso costuma ter alguma surpresa ali ou não? Realmente, pelo menos em 99% dos casos, acontece como já foi previsto que deveria acontecer. Isso que, começando lá do comecinho, isso que você falou das leis de controle e também das superfícies, por que a gente começou a ter avião com leis de controle fly-by-wire, né? Porque, primeiro, isso começou a ser utilizado na aviação militar, porque na aviação militar, quanto mais instável o avião, né, um avião de combate, quanto mais instável o avião, mais manobrável ele era. Só que você chega num nível de instabilidade que o piloto não consegue controlar. Então você projeta um avião instável, mas bota uma lei de controle para tornar ele pilotável. O que isso aí foi transferido para a aviação comercial? Quanto mais para trás eu tiver o centro de gravidade, né, melhor vai ser a economia do meu avião, porque eu diminuo a carga lá no estabilizador horizontal. Então, muitos aviões comerciais hoje em dia estão sendo desenvolvidos com isso que a gente chama de estabilidade relaxada, que é você trazer o centro de gravidade mais para trás um pouquinho, para que o avião precise de menos força para baixo do estabilizador horizontal e, consequentemente, tenha menos arrasto e melhore o consumo. Se ele precisa de menos força lá atrás, você pode ter um estabilizador horizontal menor, né? E é o que acontece hoje em dia. Você constrói aviões, por causa desse centro de gravidade deslocado para trás, as superfícies de comando são menores, além de serem mais leves
elas não precisam produzir, né, estruturalmente, né, por serem menores, não precisam produzir tanta força para baixo e auxiliam na redução do consumo. Isso que você falou também é verdade. O fabricante precisa demonstrar o comportamento do avião em todo o envelope de voo, seja com fly-by-wire, seja com fly-by-wire inativo, né, que são aqueles modos degradados, chegando até no modo de lei de controle de voo, lei direta do controle de voo ou direct law, dependendo do nome que o fabricante vai dar. Então, por exemplo, os aviões modernos fly-by-wire são projetados com um sistema que protege o avião do stall. Como é que é isso? Se eu sei que o meu avião na configuração X, ele estola com ângulo de ataque de 17 graus, o fly-by-wire não deixa o ângulo de ataque passar de, por exemplo, 16, qualquer que seja a atuação minha nos comandos de voo. Então, por mais que eu coloque o comando de voo no batente, a cabrar, ele vai atuar lá na superfície lá atrás, de modo que o meu ângulo de ataque na asa não ultrapasse, por exemplo, 16. Então, essa é uma proteção que eu tenho do fly-by-wire. Mas, ao mesmo tempo, o fabricante tem que demonstrar para o órgão de certificador que o avião tem um comportamento saudável, mesmo quando houver falha do sistema fly-by-wire. E isso é feito também nos ensaios. E, eventualmente, você tem surpresas, né? Porque, por exemplo, você faz uma avaliação de comportamento aerodinâmico no avião no túnel de vento. Mas o túnel de vento ele não é 100% representativo, que você tem problemas de escala, né? Depois, quando você joga um avião no tamanho 100%, você tem diferenças de comportamento do avião. Então, às vezes, quando você vai lá e faz os ensaios no modo de lei direta, de controle de voo, você tem surpresa e você tem que fazer modificações no avião para que o avião continue tendo comportamento saudável, mesmo em condições de lei de controle direta, sem a proteção do fly-by-wire. Pô, Davi, olha, eu acho sensacional essa parte de ensaio, e eu vou te fazer uma pergunta que eu corto do vídeo agora, já que não é, já que estamos gravando, se tu não puder responder. Mas assim, os voos de ensaio que tu já fez, tem alguma coisa que tu possa contar para nós de interessante que tenha acontecido? Seja do ponto de vista de surpresas positivas, seja do ponto de vista de sustos que tu tenha tomado negativos. Ô Brenner, existem surpresas sim. A gente não pode comentar detalhadamente, porque eu não tenho autorização da empresa que eu trabalhei para falar sobre isso, mas você tem casos, por exemplo, de aviões que foram desenvolvidos, por exemplo, a gente está falando aqui de stall, né, em termos de comportamento de stall. Um determinado avião foi desenvolvido para ter um aviso natural de stall, aquele buffeting quando o avião está chegando perto da situação de stall. Então, esse aviso natural seria suficiente para avisar o piloto de que um stall era iminente e que ele teria que fazer a recuperação. Durante o desenvolvimento, esse aviso natural não aconteceu. Então, o avião estolava abruptamente, estolava uma asa abruptamente e tinha uma queda de asa durante o stall, que é uma condição que não é saudável e que não é desejada na certificação. Durante o desenvolvimento foram tentados vários artifícios aerodinâmicos para melhorar essa resposta do avião ao stall natural, essa resposta de indicar ao piloto que um stall natural estava em progressão. Isso aí não teve resultado, essas adaptações aerodinâmicas que foram colocadas na asa, nas superfícies, e acabou tendo que se voltar o avião para uma fase anterior, né, do desenvolvimento, teve que se fazer uma modificação no projeto e instalar um stick pusher no avião para garantir o nível de confiabilidade. Então, existe sim, você procura uma resposta, né, espera uma determinada resposta, e eventualmente nos ensaios acontecem coisas diferentes. Logicamente que o fabricante faz uma série de aproximações gradativas até chegar nos limites do envelope operacional, ou algumas manobras que exigem que o envelope operacional seja ultrapassado, né? Isso aí tem que acontecer também. Você tem que demonstrar comportamento saudável além do envelope operacional. Para o caso de uma excursão inadvertida, você permitir que o piloto recupere de volta a condição. Então isso acontece. E eventualmente, como esse caso que eu te contei do stall sem aviso, teve que haver uma modificação no projeto do avião para inserir um stick pusher, porque o stall natural não era o suficiente para alertar, o buffeting do stall não era o suficiente para alertar o piloto que um stall estava em iminência.
Eu te perguntei isso muito também, assim, ser piloto de ensaio era uma das coisas que eu queria fazer quando eu comecei na aviação, né? Eu acabei migrando para aviação comercial, muito porque piloto de ensaio no Brasil, 99,9% são oriundos da Força Aérea, que não era o meu caso. Mas eu me lembro, assim, a primeira vez que eu me senti um piloto de verdade, porque eu tive a oportunidade de voar no aeroclube, que eu tive a oportunidade de solar todos os aviões que eu voei. Então eu voei o Aeroboeiro, eu solei o Aeroboeiro, eu voei o Tupi, eu solei o Tupi, eu voei o Coriço, solei o Tupi, eu solei o Coriço, solei o Seneca, solei todos os aviões que eu voei, mas todos eles tinham uma característica, eles eram pelo menos biplace, ou seja, eu tive sempre instrução com alguém que sabia o que estava fazendo, diferente de mim, e um belo dia, quando ele disse, bom, eu acho que agora tu já sabe o que está fazendo, ele me deu essa oportunidade de voar solo. Só que os meus voos solo foram meio engraçados. Eu converso com outras pessoas sobre o voo solo e ele costuma ser o ápice daquela fase do piloto, né? Ele diz, putz, ele sai emocionado do voo. E comigo não, comigo saía do voo do tipo, beleza, fiz mais um, tá? Vamos para o próximo. Eu nunca me senti assim, poxa, fiz uma conquista, algo diferente, porque eu já estava muito confortável com o avião toda vez que eu solei ele. Não foi nenhuma surpresa. Mas eu fui voar planador. Eu voei planador, eu voei o Grob, e o Grob também biplay, solei o Grob, tudo bem. E um belo dia disseram assim, bom, agora tu já tem a tua licença de planador, eu vou te dar a oportunidade de voar esse outro aqui, era o Quero. Foi a primeira vez que eu sentei num avião para voar ele, que eu não sabia como é que se voava, e eu era o piloto que tinha que voar aquele avião. A primeira vez que eu realmente me senti assim, bem pra caramba, do tipo, uma conquista de verdade, foi voar um avião que eu nunca tinha voado e que eu era solo nele pela primeira vez. Eu me senti como eu realmente queria ser, que era um piloto de ensaio, voando um avião pela primeira vez que ninguém conhecia. E eu me lembro voando esse Quero, que tive algumas surpresas no voo. Um voo que mesmo o rebocador ele te leva já numa velocidade mais baixa, ele sobe flapeado e mesmo assim tu tem que voar com o manche todo picado porque ele quer, por ser um avião muito leve, ele quer voar muito rápido, muito fácil, né? E eu tava lá em cima, eu desliguei do rebocador, resolvi fazer algumas curvinhas para lá, para cá para experimentar os comandos de voo. E eu disse, stall é igual em tudo que avião, mas eu vou fazer nesse daqui também para pegar a atitude dele, como é que é e tudo mais na hora do pouso para não tomar nenhum susto. E o planador que eu voava antes, o Grob, tu podia botar o nariz para cima, uns 80 graus para cima, que na hora que ele estolava voltando o nariz para baixo, sem cair asa de jeito nenhum. Era muito estável aquele avião. E eu disse, isso daqui deve ser igual, o planador é tudo a mesma coisa. Eu fui fazer o stall e na primeira coisa que eu fiz o stall, eu entrei de parafuso com aquele avião, saí rodando. E eu tomei um susto com aquilo e disse, não é todo avião igual, e acho bom que eu descubra como é que são as coisas. Trouxe o avião pro pouso depois, fiz o pouso absolutamente normal, nada mais aconteceu, mas foi uma realização para mim voar um avião pela primeira vez, em que ninguém nunca tinha me contado, ninguém nunca tinha voado comigo para me dar as orientações sobre aquele negócio. Foi onde eu fiz o meu primeiro voo, que eu senti como aquele solo que o pessoal fala tanto. Foi a primeira vez que eu tive essa descarga de adrenalina tão legal. E eu queria saber de ti um pouco sobre isso também. Quando tu entra nesse avião, a gente falou um pouco sobre surpresas, né? Mas mesmo que não tenha surpresas, porque assim, eu era um guri de 19 anos voando planador e fazendo bobagem. E quando a gente passa para uma área bem mais profissional, como é que tu prepara esse voo num avião que tu nunca voou? Como é que é o briefing? Como é que é a análise de risco sobre as manobras que tu vai desenvolver lá em cima? A preparação com a tripulação, com uma equipe de terra que provavelmente está monitorando hoje em dia os voos via telemetria e tudo mais. Como é que é essa parte agora divertida do real piloto de ensaio, não do garoto que estava voando o planador pela primeira vez? Como você falou, é um processo bem mais profissional e bem mais robusto, principalmente em termos de avaliação de risco e de preparação das pessoas que vão participar daquilo ali. Para a gente ter um voo de ensaio, por exemplo, um primeiro voo, né, como você comentou, para a tripulação que vai fazer o primeiro voo de um avião, ela já vem sendo preparada há muitos meses. Normalmente, quando o avião entra na fase do projeto, você já tem definido dentro do fabricante uns 3 ou 4 ou 5 pilotos que serão, provavelmente, um daqueles 2 serão os pilotos que farão o primeiro voo do avião. Então esses caras estão sendo preparados e geralmente a gente aproveita isso para preparar toda a equipe
Então, à medida que o avião está sendo desenvolvido, não existe, por exemplo, né, ground school, né, não existe treinamento, muitos aviões ainda não têm simulador. Então, ao longo do desenvolvimento do avião, a equipe de engenharia vai brifando a gente sobre como que o avião está sendo desenvolvido, né, e o que a gente vai encontrar quando o avião estiver pronto, quando o protótipo estiver pronto. Para preparação para o primeiro voo, você também tem o pessoal de desempenho, o pessoal de qualidade de voo, que vai brifar toda a equipe que vai fazer esse primeiro voo. As manobras, principalmente o primeiro voo, o avião não faz manobras fora do envelope operacional. Geralmente são manobras bem contidas. Alguns aviões, por exemplo, nem recolhem trem de pouso, para você não correr o risco de ter alguma anormalidade. Então, o primeiro voo é um voo de familiarização com o avião. Todas as manobras que você faz no desenvolvimento do avião, elas são analisadas quanto ao risco de acontecer alguma coisa errada durante a execução daquela manobra. Por exemplo, você falou, né, vou fazer um stall no quero-quero, qual é o risco de ter um parafuso? Existe o risco de acontecer um parafuso. Então eu vou me preparar para a recuperação do parafuso. Então se eu tiver uma manobra de stall, tem o risco de um deep stall. Então eu tenho um avião equipado com paraquedas de cauda, que é um paraquedas, né, que é acionado na cabine, ele levanta a cauda, diminui o ângulo de ataque e facilita a recuperação. Então todas as manobras que são executadas num voo de ensaio, a gente dificilmente tem alguma surpresa, porque houve um processo de avaliação de risco sobre o que pode dar de errado durante a execução dessa manobra e, em dando errado essa coisa, como é que eu faço para me livrar da situação, para me recuperar da situação. Então, quando o piloto, principalmente nos aviões mais modernos, né, se você for lá para trás, para a década de 50, 60, realmente era uma surpresa atrás da outra, mas nos aviões mais modernos, com os recursos computacionais que você tem hoje, que você consegue ter uma razoável certeza do comportamento aerodinâmico do avião nas várias fases de voo, nas várias configurações, várias velocidades, fatores de carga, você consegue preparar bem o piloto para diminuir a quantidade de surpresa no voo. Mas como eu te falei, eventualmente acontece uma outra assim. O ensaio é justamente para isso, para a gente descobrir as surpresas antes que o avião esteja na linha, né? Porque a gente não quer que essas surpresas sejam descobertas na área operacional, como a gente viu recentemente algumas tragédias em função disso aí. Verdade. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque como tu falou, não existe um ground school. Ground school é algo que ainda será elaborado para venda desse avião. Mas eu acredito que quando tu vai decolar esse avião pela primeira vez, ainda que não exista um ground school, já existe uma lista, um checklist, já existe procedimentos para falha de determinados sistemas, que obviamente tu não espera que falhem no primeiro voo, mas que podem acontecer. Uhum. Sim, como eu te falei, não existe um ground school formal como a gente está acostumado aí, que vai numa empresa de treinamento, passa uma semana lá, 2 semanas e tem aula de todo o sistema. Então, à medida que o avião... E outra coisa, à medida que o avião está sendo desenvolvido, a engenharia do sistema está notando necessidade de aperfeiçoamentos. Então, hoje eu tenho uma aula do sistema de combustível do avião e na semana que vem o cara vai assim, olha, mudamos a posição da bomba, ou a pressão da bomba, ou a configuração de transferência, e aí a gente tem uma nova atualização de como o avião está sendo desenvolvido. Né? Por isso a gente chama de protótipo, né? Ele é prototipo, né? Antes do tipo. Não existe tipo daquele avião ainda. Então você voa, inclusive a gente voa sem uma carteira de tipo, né? A gente tem uma LOA, uma carta de autorização da ANAC, autorizando a gente a voar aquele tipo de avião enquanto ele está na atividade de desenvolvimento. Então, essa atualização é constante ao longo de todo o processo de desenvolvimento do avião, desde a fase de projeto, antes mesmo de ter um protótipo pronto, até o fim do desenvolvimento, a gente tem atualizações constantes da engenharia de sistemas sobre as modificações que o avião está sofrendo. Quando você tem um simulador, logicamente você faz todas essas manobras no simulador, e quando é um avião mais simples, que não tem esse recurso, você tem um suporte da engenharia de qualidade de voo, de aeronáutica, que vai te dizer qual é o comportamento esperado do avião. Mas todo o perfil de voo, ele é desenhado manobra a manobra e são definidas as ações no caso de cada uma daquelas manobras dar errado. Entendeu? O que você deve fazer para recuperar o avião e trazer o avião de volta em segurança. E tu falou da ANAC, eu vou pegar esse gancho, então eu vou emendar
vou pular um step agora nesse nosso processo de certificação e passar efetivamente para o processo de certificação junto à autoridade aeronáutica. Porque aí fica uma curiosidade minha o seguinte, vocês simplesmente entregam a documentação do que conseguiram demonstrar no avião, ou em algum momento tem um piloto da ANAC, não, agora eu quero ver junto com vocês aí, ele vai dentro do avião junto e vocês repetem determinadas coisas que fizeram no ensaio para provar para ele dentro do avião lá, que o avião se comporta realmente desse jeito. Ou é uma área só documental? Não, ó, já fizemos e está aqui toda a documentação do que a gente fez. Não, é uma mistura das duas. Quando a gente começa a preparar a campanha de desenvolvimento do avião, a gente pega todos aqueles requisitos, por exemplo, do RBAC 25 e faz propostas de ensaio em voo. Essas propostas são conversadas com a autoridade aeronáutica para ver o entendimento da autoridade aeronáutica sobre os meios de cumprimento daqueles requisitos. Então, antes de começar o voo, eu chego para a ANAC e falo assim, ó, requisito 25107, eu espero cumprir dessa maneira. Você concorda? Estou resumindo. Concordo. Aí, a proposta de ensaio em voo volta para o fabricante, a gente faz gerenciamento de risco, prepara o voo, prepara os perfis do voo e executa os voos. A autoridade aeronáutica, ela define, por conta dela, assim, olha, eu vou participar dos ensaios A, B, C, D, X e Y. Tá? Então, essa é uma prerrogativa da autoridade aeronáutica. Ela define quais ensaios ela vai participar. Então, ao longo do processo de certificação, ela está acompanhando os documentos, a documentação, né, porque todo voo de ensaio termina com um relatório de ensaio em voo, e esse relatório fica disponível para as autoridades de certificação. E também a gente convida, né, quando estiver fazendo aquele ensaio A, B e C, que a autoridade falou que ela queria participar, a gente convida a autoridade. Então, por exemplo, eu faço uma campanha de desempenho de pouso. Então eu faço lá 10 voos de desempenho de pouso, isso a gente chama de desenvolvimento. Aí o 11º voo vai ser um voo de certificação. Então eu chamo a autoridade, ela participa do 11º, 12º, 13º. Isso aí pode acontecer no final do processo ou pode acontecer durante o processo, porque tem tipos de manobra ou tipo de campanhas de ensaios que elas exigem requisitos específicos. Então eu vou fazer um ensaio de gelo natural, eu tenho que ir para um lugar que tem gelo, então eu não posso fazer esse voo com a autoridade em qualquer momento. Então quando eu estiver fazendo o voo de desenvolvimento, eu faço o desenvolvimento, o avião está comportando direitinho, ok, então terminei os voos de desenvolvimento, a autoridade agora entra e faz os voos de certificação. E por aí vai, voos de vento cruzado, a gente vai em locais que tem vento forte, né, operando de través, então você não pode esperar o final da certificação para chamar a autoridade. Então você vai para aquele local que tem vento cruzado forte, faz o desenvolvimento, quando sentir que o avião está certificável, você coloca a autoridade dentro do avião para ele garantir ou verificar que o avião atende os requisitos de certificação. Então esse processo de certificação ele é tanto documental quanto de participação da autoridade nos voos para verificar se o avião atende os requisitos. Eu estou sentindo aquele negócio caçadores de tormentas, né? Em determinados momentos tá todo mundo fugindo daquelas áreas, vocês estão correndo para lá para poder fazer os ensaios. Por aí. Mas e como é que funciona depois com as autoridades? Porque assim, na empresa que tu trabalhou, eles fabricam aviões que são vendidos no mundo inteiro, né? E ainda que o primeiro processo de repente seja com a ANAC, eu imagino que tenha que ter um processo também junto à FAA, junto à EASA, junto à CAA, junto à autoridade chinesa, a canadense, enfim, aí a coisa começa a andar, australiana, etc. E em algum momento reúne todas de uma vez só, envia documentação, ou tem que levar o avião para lá para fazer ensaio, ou depende de cada autoridade, isso daí é uma coisa que varia bastante. Como é que é esse processo no momento que, olha, a ANAC me deu o aval, agora eu quero vender para o mundo? Como é que faz essa segunda parte? O fabricante ele aplica para a homologação do avião dentro dessas diversas autoridades. Então é interesse, né, o interesse não é da autoridade, o interesse é do aplicante, que é o fabricante do avião. Então ele entra em contato e tenta fazer esse tipo de coordenação. Muitas vezes no passado a gente conseguia uma homologação do órgão da autoridade nacional e depois você partia para as autoridades internacionais para fazer homologação. No último avião
que a gente certificou, que foi o 192, houve um esforço de coordenação das 3 autoridades, brasileira, americana e europeia, de modo que o avião foi certificado no mesmo dia pelas 3 autoridades. Então você veja, imagina o esforço para você colocar, né, todas as autoridades acompanhando o processo, avaliando todos os relatórios de ensaio, participando dos voos que elas elegeram participar, para que quando você terminasse o desenvolvimento, as 3 simultaneamente, né, fizessem a certificação dos aviões dentro dos seus países ou das suas áreas. Então é um processo a gente tem um setor de certificação dentro da empresa que faz todo esse acompanhamento, né, dos processos, dos requisitos, né, do desenvolvimento do avião em termos documentais e essa coordenação com as autoridades de certificação para se obter a certificação final. Existe, como você sabe, né, os requisitos eles são mais ou menos homogêneos, né, não são muito diferentes uns de um país para outro país, mas existe uma pequena diferença, mas também existem acordos de maneira que uma autoridade aceita muito do que a outra autoridade já verificou. Né? Então, se a FAA desenvolveu lá o Boeing 787 ou 737, quando vem para o Brasil, a gente elege, a autoridade brasileira elege fazer análise de algumas partes do processo de certificação, mas aceita a maior parte do processo que foi feito pelo órgão certificador original do país do fabricante. E falando um pouco mais da minha área aqui, quando entra na área de desempenho desses aviões, tá? A área de desempenho é uma área bem experimental. Eu pelo menos eu entendo que todas aquelas tabelas que são criadas e que eu até sei utilizar bem as tabelas, o que eu fico mais curioso é saber de onde elas vêm. Elas, acredito eu, que venham exatamente desses voos de ensaio. Dos voos de ensaio são repetidas algumas manobras N vezes. O pouso, por exemplo, se faz 25 pousos e nos 25 o piloto tenta aplicar exatamente a mesma técnica e existe uma curva de dados ali que o pessoal pega aquela média daquela curva de dados e diz, esse é o desempenho do avião. É óbvio que tem pilot skills no meio da coisa, mas o desempenho do avião eu considero como sendo esse daqui. É assim mesmo que se faz? É exatamente isso aí, Brenner, né? Você faz os ensaios de desempenho, principalmente a parte de... O que você tem de desempenho, basicamente? Você tem desempenho que você precisa cumprir e você tem desempenho que você precisa demonstrar. Então, por exemplo, desempenho de decolagem é um desempenho que você precisa cumprir. Né? Então, o avião multimotor, né, com motor inoperante na decolagem, precisa ter um gradiente de 2,4% em condição monomotor. Então, isso é um requisito de desempenho que você precisa cumprir. O outro requisito é o requisito que você precisa demonstrar. Então eu faço os desempenhos de decolagem, né, distância de aceleração e parada, distância de decolagem, distância de pouso. Então tudo isso aí é transformado em dados e vai entrar numa tabela ou num gráfico que vai aparecer para o piloto no manual, no AFM, né, no manual de operações. E me tira uma curiosidade, eu lendo alguns processos de certificação, né, do RBAC 25, existem algumas técnicas que têm que ser aplicadas. O exemplo mais clássico que eu dou é na hora do pouso. Na hora do pouso, o piloto ele pode fazer o flare puxando o manche, mas em momento nenhum ele pode induzir o avião para o pouso empurrando de volta o manche, porque senão aquele ensaio é invalidado. Mas me conta, além dessas, existem outras coisas que vocês fazem no processo de certificação, decolagem, pouso, em que os pilotos acabam voando o avião de forma um pouco distinta, realmente induzindo o avião ao pouso. Por exemplo, é uma coisa que se faz muito na aviação? Na verdade, existe uma documentação chamada Advisory Circular 25-7, que é um Flight Test Guide. Então você tem lá, por exemplo, o FAR parte 25, ele diz quais são os requisitos. E a AC 25-7, ela diz como que você vai executar a manobra para atingir aqueles requisitos. Então lá tem a técnica da execução. Por exemplo, a performance de pouso que você exemplificou, ela exige o quê? Que você venha numa rampa de 3 graus, né, que você comece a contar a distância no ar a partir de 50 pés de altura no solo, que você não diminua o pitch do avião. Por quê? Porque se você diminuir o pitch do avião depois que você passar por 50 pés, você está roubando, tentando diminuir a distância no ar. Né? Porque a distância de pouso você tem a distância no ar e a distância no solo. Então o órgão certificador não quer que você roube
no sentido de diminuir a distância de pouso. Então o que ele fala? Você pode aumentar a sua altitude, mas não pode diminuir a sua altitude. Por quê? Porque é a técnica que a maioria dos pilotos vai executar. Então o que fica para a gente de fazer coisa diferente? Se eu estou fazendo lá uma aproximação para pouso na VRF, uma coisa que a maioria dos pilotos de linha não faz é você botar o motor em idle quando cruzou 50 pés. Né? A maioria não faz isso, mas no ensaio você faz. E você faz para quê? Para diminuir a distância no ar, tocar logo e começar o processo de frenagem. Como o órgão certificador sabe que essa técnica acaba resultando numa distância de pouso mais curta, o que o órgão certificador faz quando você pega um avião desse FAR 25 e bota para operar 121? Bota uma correção na distância de pouso, né? Bota um fator de correção, que é a fatoração que permite ou que garante a segurança da distância de pouso frente àqueles números que foram obtidos no processo de desenvolvimento. Porque no desenvolvimento a gente quer obter o menor valor possível, né? Então eu quero ter um valor que pode fazer 100 metros de distância de pouso, pode fazer diferença de eu vender esse avião para operar no Santos Dumont ou não, por exemplo. Né? Então faz muita diferença eu usar a técnica que obtenha o melhor desempenho, mas sempre usando aquelas técnicas que estão na C257. E tem algumas coisas interessantes. Um dia eu estava vendo aceleração e parada, o cara chegou num ponto de colocar que o avião tem que acelerar e parar com o trem estendido. Então não sei se alguém, ao longo do processo de certificação, aventou a possibilidade de recolher o trem. Eu realmente não sei a origem disso aí, entendeu? Mas o cara falou que, olha, aceleração e parada tem que ser com o trem estendido. Tá? Não pode algumas coisas óbvias a gente acha que vale tirar do processo, mas não tem que escrever bem. Eu fico imaginando qual seria a ideia do louco lá de recolher o trem de pouso, barriga no chão, tá valendo. Eu não sei de onde veio isso aí, mas eu achei curioso ter esse item na C257, entendeu? Legal. Mas Davi, dali estamos com um avião certificado. Piloto de ensaio, o trabalho dele não acaba ali. Ele deve seguir adiante, até porque eu imagino que o avião novo, alguém precisa dar instrução para a companhia aérea que vai comprar, né? Exato. Depois que o avião, que você determinou o desenvolvimento do avião e que o avião começa a ser produzido em série, ainda dentro da atividade ensaio você tem o que a gente chama de voo de produção. Voo de produção é o seguinte: cada avião que sai da linha de montagem, você faz um cheque de funcionalidade de todos os sistemas que não podem ser checados no chão. Então, você faz, por exemplo, corte e partida do motor em voo, no envelope, né, de partida em voo, corte e partida do APU em voo no envelope, cheque dos sistemas de proteção do stall, cheque de proteção. Alguns aviões, por exemplo, fly-by-wire, se você ultrapassa VMO, ele tem um sistema de proteção que recupera o avião de volta para dentro do envelope. Então você vai ali, não sei quantos nós, acima da VMO para checar a proteção. Então você faz uma série de cheques de funcionalidade de todo o sistema, pressurização, combustível, transferência, sistema elétrico, hatch, tudo isso aí você checa no que a gente chama de voo de produção. É um avião novo que acabou de ser montado, volta, às vezes tem uma pane ou outra, o pessoal da manutenção faz a correção, e aí você faz um segundo voo, o avião está zerado para entregar para o cliente. Deixa eu já te cortar aqui só para emendar uma pergunta naquilo que tu falou. O voo de ensaio, vocês vão muito além do envelope. Velocidade de mergulho, por exemplo, é uma velocidade muito além do envelope. Agora, nesse voo simplesmente de aceitação da aeronave, né? Esse voo, o estouro do envelope é por um dedinho, só para checar o sistema se o alerta estava funcionando e volta. Não é algo que tu repita alguma coisa muito agressiva. O voo de desenvolvimento, você é requerido pela autoridade de certificação a ultrapassar as margens do envelope operacional em determinadas fases de fator de carga ou de velocidade para mais, de velocidade para menos, né? Então tem uma série de requisitos que te obrigam a exceder o envelope operacional. No voo de produção, do avião que está saindo da linha de produção, você checa o envelope operacional e aqueles sistemas que você precisa sair, como você falou, um pouquinho do envelope operacional para checar se o sistema está funcionando, como proteção de stall, por exemplo. Então você entra, né, vai até o stall,
para checar se o sistema de proteção está funcionando, né? O stick push, stick shaker, ou proteção de ângulo de ataque, no caso dos aviões fly-by-wire, que não deixa nenhum avião estolar. Aí, com o avião pronto, esse avião vai para o cliente. Aí sim a gente chama de voo de entrega. Então o cliente vai no fabricante e o cliente faz um voo desse, mais ou menos parecido com o voo de certificação, só que um pouco mais simples, né? E checando se está tudo funcionando direitinho. E aí ele faz o recebimento do avião, né? Assina lá o recebimento e parte para o avião. E aí a gente tem dentro do fabricante um outro grupo, que é o grupo de suporte ao cliente, que aí sim esse grupo vai fazer o voo de recebimento, vai fazer o voo de translado, né? Muitas vezes é um operador que está recebendo os seus primeiros aviões, não tem tripulante pronto, então vai levar o avião até o país de destino, chegando lá vai dar instrução, então os pilotos fazem instrução no simulador, mas você tem que ter aquela supervisão em rota, dependendo de cada país, né? Tem que ter 100 horas com supervisão antes do cara voar sozinho, então tem piloto nosso lá participando dessa supervisão. Esses pilotos de suporte ao cliente também estão muitas vezes com aviões demonstradores rodando pelo mundo para procurar novos clientes. Então você vai lá para o país X e chama potenciais compradores, voa o avião, mostra as funcionalidades do avião. Também o pessoal de suporte ao cliente ajuda na elaboração dos manuais, lógico que isso já está acontecendo lá desde o desenvolvimento da parte inicial do avião, porque quando o protótipo está pronto você já tem que ter um QRH, um checklist, né? Os procedimentos já têm que estar definidos, mas eles vão sendo maturados durante o desenvolvimento do avião. Também participam na definição dos programas de treinamento, então um provedor de treinamento X, né, do nosso avião, a gente quer que você passe por essas partes, né, faça o treinamento dessa maneira, então a gente dá todo o suporte para os provedores de treinamento, proporcionar o treinamento para as novas tripulações desse avião. Então, basicamente, é todo esse processo, entendeu? Vai desde lá do projeto, ensaio, certificação, voos de produção e suporte ao cliente. Chegasse a fazer esses voos de suporte ao cliente aí, de instrução, não? Pois é, eu cheguei, cara, porque quando os E-Jets começaram a ser fabricados, lá para o ano 2000 e pouquinho, o que aconteceu? Não existia instrutor, né, de E-Jet no mercado, né? Então a empresa começou a vender avião, mas não tinha instrutor suficiente e começou a vender em grande quantidade. Então eles pegaram os pilotos da área de ensaios em voo e colocaram para fazer esse treinamento. Então eu tive a oportunidade de voar aqui na América do Sul, na Argentina, Colômbia, Panamá, no Egito. Então a gente participou de vários. A gente geralmente sai e passa 3 semanas, né? Tem uma de folga, depois volta para mais 3 semanas, participando do processo de supervisão e de instrução dos novos tripulantes, dos novos operadores. E é bem interessante, né? Porque a gente aprende, né, outras culturas, né? E sem citar nomes ou exemplos de forma muito mais direta, para que a gente não precise identificar nada, tu tem como contar pra gente, nesses últimos minutinhos que faltam da nossa entrevista aí, algum evento interessante? Porque essa diferença cultural, tu vai em local, por exemplo, que o CRM não deve ser muito interessante entre os dois lá na cabine, daqui a pouco tu tem que mostrar como é que se faz, ou então tu vai dar instrução para pilotos que talvez os pilotos tenham certas deficiências mais básicas de pilotagem que tu tem que de alguma forma corrigir. Tu tem alguma história mais específica para contar sobre isso? Eu tive um determinado país no Extremo Oriente, onde a gente percebeu várias dessas coisas que você falou. Primeiro, a comunicação. O pessoal do Extremo Oriente tem dificuldade com os fonemas da língua inglesa. Então, assim, era difícil a gente entender o que eles falavam. Você passava 1 hora na cabine com o outro piloto, né, dando instrução, você entendia 20% do que ele falava, entendeu? Então essa era uma dificuldade. Outra coisa é dificuldade psicomotora, dificuldade na operação básica do avião. Eu observei, tive casos desses, de pilotos com 4, 5 mil horas de voo, que eu falei assim, olha, vamos começar do começo. Vamos para uma pista de uma base que não tem tráfego, vamos fazer toque arremetida, entendeu? Vamos voar nivelado, olha, esquece o horizonte artificial, olha para fora, entendeu? Bota o painel na distância tal do horizonte. Então, você tem assim uma variedade, né, de exposição de pessoas com grau de experiência diferente, né, com grau de treinamento diferente. O CRM, principalmente também notamos isso nos países
do Extremo Oriente, onde tem um desnível de hierarquia muito grande, né? Ou seja, sem chance de um copiloto interferir ou fazer um comentário sobre a operação do comandante, você tenta passar isso aí, mas é um aspecto cultural que é difícil a gente, em 1 mês, 2 meses, passar essa mudança de comportamento. Mas existe sim, cara. A gente tem que se adaptar, né? Tem que passar aquilo que a gente julga que é certo, né? Não quer dizer que seja certo, mas aquilo que a gente aprendeu, que a gente julga que sejam as melhores práticas, e rezar para que nada de errado aconteça, que eles, né, absorvam o máximo que a gente tenha de experiência para passar para eles. Poxa, Davi, nós estamos chegando ao final aqui, cara. Eu quero te agradecer demais por a oportunidade desse bate-papo. É enriquecedor demais bater papo com pessoas que estão onde eu sempre quis estar, sabe? Que esse negócio do voo de ensaio e conhecer um pouco mais dessa fase que eu gostaria de um dia ter tido a oportunidade de voar, mas enfim, fui por outros caminhos, eu estou muito feliz, mas quero pelo menos conhecer a vida de quem fez essa área de desenvolvimento de projeto. E tu é um cara que eu admiro demais desde a época que eu te encontrei lá no YouTube, e ter a oportunidade de bater esse papo contigo, eu fico feliz demais por isso. Espero que seja o primeiro de muitos que a gente ainda faça aqui. Eu que agradeço, Breno, essa oportunidade foi muito bacana também, entendeu? A gente está aqui para trocar informação, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Acho que é importante nisso da aviação a gente entender que nós temos nichos diferentes, né? E que a gente está sempre trocando ideia, né? Está sempre trocando experiência, está sempre aprendendo coisas novas nessa troca de experiência. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente repete isso aí mais para frente. Vamos sim. Um grande abraço, muito obrigado, Davi. Obrigado a você, Breno. Um abraço. Tchau, tchau.